eu falo, mas eu procuro apresentar a prova daquilo. Quem participou de seminários presenciais meus sabe o que eu estou falando. Tudo que eu falava em seminário, eu apresentava tanto o embasamento bíblico, teológico, mas também a sustentação científica, sustentação histórica, né, recheado de documentários, imagens, vídeos, assim, matérias, etc. e tal, né? Como foi gestado e como está sendo feito o preparo para a ordem, tá? Então, nós também conhecemos, aprendemos de maneira mais profunda como foi gestado e como está sendo feito o preparo para a ordem, tá? Aqui eu tenho que falar muita coisa em código, tá? E também o controle das massas. É necessário haver o controle das massas, né? E cada vez mais nós vemos esse controle aí ganhando forma, não só no Grande Reset, mas em outras coisas mais, tá? Já se fala em inteligência artificial e tudo mais. Eu, por exemplo, tenho um documentário, eu não posso passar aqui para vocês, porque aqui no YouTube só me permite passar 10 segundos de um vídeo, por exemplo, mas eu tenho um documentário mais longo do que isso, né? Mesmo editando, ele não caberia em 10 segundos aqui. Mas eu tenho um documentário que eu tenho passado aos Guardiões, e a Guardião sabe disso, que o Reagan, lembra do Reagan? Né? Ronald Wilson Reagan. Depois do Reagan, os Estados Unidos ficou muito diferente. Ele era um Estados Unidos antes de Reagan, depois de Reagan. E Reagan foi um daqueles que fez parte de um clube secreto. Lembra de uma história? Acho que eu comentei com vocês aqui. Quem é Guardião sabe que eu passei o documentário. Né? Mas comentei com vocês que era um clube de pessoas assim muito influentes na sociedade, chefes de Estado, empresários, etc. e tal, que se reuniam numa espécie de sítio, fazenda, ficavam lá um tempo. Até que um repórter se embrenhou na mata e flagrou um trecho ali do ritual que eles estavam fazendo no entorno de uma coruja, né? Que é um símbolo de Lilith, e é um símbolo também que está na nota de $1. Então a coruja é símbolo de sabedoria, mas sabedoria do escuro, né? Uma ave noturna, sabedoria oculta. E estava lá. Então Reagan, você sabe que discursos de determinados presidentes, especialmente um presidente americano, né? Ele não é feito aleatoriamente, ele não é feito assim, sem uma pauta, né? E tudo é muito bem preparado, muito bem estudado, cada palavra, cada gesto, tudo aquilo é muito bem arquitetado. Era mais ou menos como Hitler fazia, né? Se você pegar Hitler falando na sua voz normal, ele era outra pessoa, mas quando ele estava discursando para as multidões, ele usava uma outra impostação de voz, né? uma energia diferente, coisa e tal, né? Então, é mais ou menos assim. Então, tudo muito bem estudado, ponto a ponto. E Reagan chegou a propor, isso toda a equipe dele também trabalharam em conjunto. Eu tenho um documentário que foi falado sobre isso. Chegou a propor, apresentar para o mundo que o mundo corria uma iminência de um ataque alienígena. O mundo inteiro corria essa iminência de um ataque alienígena. O propósito de apresentar isso via imprensa, né, divulgar isso via imprensa, era unir as pessoas pelo medo. Então as pessoas teriam medo, né, e aí os Estados Unidos têm um poder bélico grande, nós podemos se proteger, mas só que vão ter umas regrinhas aqui, tá bom? Aí isso aí acabou caindo no esquecimento, porque embora recentemente, né, o Pentágono tenha falado, olha, tem OVNIs por aí, tem objetos voadores não identificados, né? Que estão mais para armas militares, tá? Nikola Tesla já tinha, tá, desenhos de discos voadores, já tinha um projeto de discos voadores, não foi à toa. E quando ele morreu, ou será que ele morreu mesmo, ou mataram ele, né? A primeira coisa que fizeram, ele morava no hotel, a KGB chegou primeiro e catou as anotações de Tesla. Logo depois chegou a CIA, catou as anotações de Tesla. Ninguém sabe o que mais aconteceu. E muito da nossa tecnologia de hoje é pautado nas descobertas de Nikola Tesla. Por exemplo, a rede Wi-Fi, né, que nós usamos hoje em dia, a internet e outras coisas mais. Inclusive naves espaciais, discos voadores, né? Ele tinha projetos para isso. Inclusive Hitler conseguiu desenvolver protótipos, né, de discos voadores que saíam 30 metros do chão. Então poderiam ser armas militares, né? Então na época de Reagan ele desistiu disso. Aí passaram-se um tempo, resgataram o que mesmo? Vamos trazer uma outra história para o povo acreditar, para a gente ter controle.
O povo tem que ter medinho, né? Vamos falar do aquecimento global. Aquecimento global vai causar tsunami, erupção vulcânica, tempestades, destruição de cidades, incêndios, desmatamentos, né? Crises de economia, crises de abastecimento de comida. Daí vem os transgênicos aí entrando no meio, etc. e tal. Então vamos começar a falar de aquecimento global. Vai descongelar vírus, fungos, bactérias, isso aí pode promover uma outra pan que não tem cura, né? Claro, isso tem que diminuir a população, lembrados disso, né? Lembra das pedras da Geórgia? Diminuir para 500 milhões de pessoas, somos 8 bi no mundo. Como é que eles vão fazer isso, né? Não pense que vai ser instantaneamente, não, mas já está acontecendo gradualmente, a cada dia mais acelerado, né? Então tem muita coisa que não chega até você, e dentro do que eu posso falar, né, através dessa plataforma, eu falarei para vocês em código, tá? E que os sábios entenderão, tá bom? Então eles mudaram, né? Isso tudo para estabelecer uma nova ordem, lá como tinha na nota de $1, novos ordos seclório, nova ordem mundial. Tem até vídeo sobre isso no meu canal do YouTube, né? Então resgatar a questão do aquecimento global, mesmo tendo pessoas geofísicas que contestaram isso, disseram não, aquecimento global é uma falácia, mas isso foi muito bem aceito pelo Fórum Econômico Mundial, liderado pelo Klaus, inclusive ele mesmo se autoproclama, eu sou o Papa da nova ordem mundial, né? E essa história de nova ordem mundial já se fala há muito tempo, desde o COP15. Quem participou do nosso seminário online, que teve 7 horas de duração de conteúdo, foram mais de 10 horas de seminário, porque nós tivemos espaço para perguntas, nós tivemos sorteios, parada para almoço, para um café. Então deu mais de 10 horas de seminário. Mas de conteúdo, de palavra, aproximadamente 7 horas. É bastante conteúdo. É uma pegada no seminário presencial, né? A diferença é que o seminário presencial tem uma unção diferente, né? E eu vou retomar seminários presenciais esse ano, tá bom? Fiquem atentos nas minhas redes sociais. Esse ano a gente retoma seminário presencial e vai ser uma honra e privilégio poder recebê-los novamente, né? Recentemente eu participei de um evento e foi muito gratificante, foi muito bem recebido, né? E muitas portas estão se abrindo, porque Deus está abrindo, porque é uma nova fase que eu estou vivendo, né? Então antes eu estava morto, agora eu estou vivo, né? Vivo e tenho vida em abundância. Eu quero transmitir essa vida e abundância para você e alguns segredos, né, para você poder ter um upgrade, sabe, da sua vida, da sua elevação espiritual em especial, ok? Então, vou voltar a falar de aquecimento global, para trazer medo no povo. Isso traz controle, né? Falam de PAN, de obrigatoriedade de você tomar a picada da abelha africana, por exemplo. Quem não tomar a picada da abelha africana, né, tá lascado, né? Você não vai poder ter passaporte, não pode ter emprego, você pode perder emprego, você pode perder até mesmo seu CPF, né? Hoje está tudo interligado, hoje as pessoas nem andam mais com dinheiro, é tudo cartão, né? Então, quer dizer, de repente cortam a internet e tem equipamentos hoje para isso, tem equipamentos com pulsos eletromagnéticos que de repente deixam uma cidade inteira, né, no apagão, sem energia elétrica. A China tem essa tecnologia. Da onde a China está, se ela lançar nos Estados Unidos, toda a costa leste americana fica na escuridão, né? Sem radar, sem telefone, né, sem Wi-Fi. Olha só como é fácil, né, você desestabilizar a balança, né? Porque hoje a globalização favorece isso. Nunca falaram tanto quanto no Adreno, né? Tem um vídeo no meu canal do YouTube, uma série sobre o Adreno, 4 vídeos, tá? Um deles até a plataforma deletou e eu tive que regravar, né? Porque mudou a política de privacidade, depois de um ano, né? Mudou a política e deletaram, né? Então, o que regravei, mudei as palavras, né? Mas está lá o conteúdo, são 4 vídeos dentro do que eu posso falar. Para os guardiões, claro, uma plataforma protegida, onde ainda a censura não entrou, embora a censura queira censurar tudo, vocês sabem disso, né? Hoje estão trabalhando arduamente, não é local, não é só no Brasil, é no mundo, para atribuir uma censura mais elaborada, mais refinada, para evitar que a verdade chegue até você. Então, na hora que acontecer mais uma mentira, né, para enganar as massas, para manipular as massas através do medo, por exemplo, né, ninguém vai poder falar nada, porque se falar,
que acontece com quem falou mesmo? Foi cancelado, foi deletado, perdeu contas, sofreram atentados, alguns foram assassinados, né? Se vocês têm boa memória, vocês sabem o que aconteceu, né? Então agora, o sistema aprendeu com o erro. Então vamos criar primeiro uma massa de censura. Vamos colocar uma mordaça na boca das pessoas. Depois que as pessoas estão amordaçadas, a gente solta alguma coisa aí no mundo de novo, né? Então, nunca se falou tanto quanto a Dreno. A gente teve uma época que era mais discreto, não se falava sobre isso. Agora a Rússia, quando invadiu a Ucrânia, começou a falar lá que teve o laboratório e destruir o laboratório da adrenocromo, né, que estava sendo encaminhado para os Estados Unidos. Olha só, como se a Rússia não tivesse, né? E saiu essa matéria aqui, vocês devem ter visto, eu postei no meu Instagram, né, de um rapaz que é um milionário, né, um bilionário, ele gasta 10 milhões, né, para voltar a ter 18 anos. E aqui na matéria ele diz que ele pega o sangue mais jovem, o sangue do próprio filho dele e injeta nele. Isso já foi comprovado que funciona, fizeram experimentos com ratos, algumas doenças desaparecem, outras doenças deixam de existir, né? Muitos deles começam a rejuvenescer, inclusive, foi comprovado isso, tá? E é claro, isso foi refinado pela farmacinha, então hoje, né, aumentou exponencialmente o poder disso. Agora solta uma matéria dessa. Nossa, lá um bilionário, olha só, eu estou rejuvenescendo com o sangue do meu filho, né? Mas amanhã, está preparando vocês, amanhã pode ser o seu filho, amanhã eles vão dizer, pode ser qualquer criança, qualquer pessoa mais jovem, né, que tenha sangue mais novo, eu quero rejuvenescer. Quanto vale isso? Tem ideia de quanto vale? Vale muito dinheiro no mercado paralelo, vocês não fazem ideia. E agora isso aí ainda foi aprimorado e potencializado pela farmacinha, né? A mesma farmacinha que patrocina eventos aí, shows, né? Com grande apologia ao diabo. Olha que ponto que nós chegamos, né? Pois é. Então qual seria o plano dessa ordem para atingirmos um número de 500 milhões de pessoas, né? Eu falo disso melhor dentro da plataforma protegida. Se eu contar os detalhes para vocês aqui, eu seria deletado, tá? Né? Nós falamos a respeito dos líderes mundiais que têm ligação direta com o clube. Muitos eu tenho falado aqui para vocês, mas eu posso falar mais abertamente, né, num local mais protegido. Tem que ter cautela. A Bíblia diz para nós sermos prudentes, né? Eu tenho que ser prudente, eu não posso ser tolo, ok? Nós falamos também, estudamos geometria sagrada. Você já deve ter ouvido falar na sequência Fibonacci, mas é muito mais do que isso. A geometria sagrada, que os Néfilins, os anjos caídos, né, ensinaram coisas para os homens, né? Nós vamos encontrar proporções e medidas e parâmetros de geometria sagrados no mundo inteiro, com um propósito, não é à toa, tá bom? Nós aprendemos também códigos da Bíblia. Deus, na sua onisciência, né, o que ele fez? Colocou um monte de código na sua palavra, por isso que Jesus falava em parábolas, né? E essas parábolas estão cheias de códigos ali. E muitas vezes, quando você não tem discernimento, você não entende. Quando você não tem o Espírito Santo, você não entende, porque você não tem a chave, né? E eu tenho procurado desmembrar isso aos guardiões, decodificando a palavra de Deus. Então, por mais que tentassem mexer nas escrituras sagradas, né? Mais que os romanos tentaram compilar o cânon ali, tentando fazer alguns ajustes, excluindo alguns livros que poderiam incomodá-los, né? Que viraram os apócrifos, como o de Enoque, por exemplo. É fantástico o livro de Enoque, tem muita informação. Por mais que eles fizessem isso, tinha muito código. A Bíblia mesmo, o livro do Apocalipse, ele é repleto de metáforas, de códigos, que só quem tem discernimento e conhecimento, né, e sabedoria para esse tempo, né, vai saber interpretar, né? E é isso que a gente tem ensinado. Eu tenho ensinado não apenas desvendar os códigos, mas eu tenho procurado ensinar a esses códigos também. Como decifrar esses códigos na própria Escritura Sagrada. Está cheio deles, né? Então, vocês querem pensar em um desses códigos, por exemplo? Vou citar um aleatório aqui, um aleatório. E muitos de vocês, eu sei, vão engasgar. Dizer, Daniel, isso é um absurdo. Isso que você está falando é uma heresia. É claro, que talvez você não esteja preparado. Quem é da luz, escuta aquilo que é da luz.
Quem é de Deus, escuta as coisas de Deus. Quem é do mundo, não escuta as coisas de Deus, escuta as coisas do mundo. Escuta o que os falsos profetas falam. São capazes de comprar uma caneta ungida por R$1.000, mas não são capazes de dar uma oferta de R$10 para um servo de Deus, né? Simples assim, né? Por isso que Paulo ele fala muito sobre isso. Ele nunca fala sobre dízimo de 10%, mas ele fala de ofertas voluntárias em amor, tá? Então, quando Moisés ele fez uma pregação, vamos levantar ofertas para a construção do tabernáculo, sobejou, ele teve que pedir, dar uma ordem, né, proibindo ofertar, porque eles já tinham mais do que eles tinham, que necessitavam, ou seja, eles fizeram por medo da maldição da múmia, não, eles fizeram por amor e gratidão. É isso que vale para Deus, tá? Tudo que você fizer por interesse não vale. Então, eu vou pegar aqui Gálatas 6, por exemplo, dá uma lida lá em Gálatas 6, aquele que é instruído na palavra, reparta seus bens com aquele que o instrui. É bíblico. Aquele que anuncia o evangelho, que viva do evangelho. Simples assim. Aquele que fala das coisas espirituais, é justo que recolha as materiais. Evidente, porque você se debruça 24 horas ao ministério, ao estudo da palavra, à consagração, a dar o melhor, a dar cara a tapa, a sofrer escárnio, a sofrer perseguição, a sofrer cruz, a sofrer ameaça. Sabe, nem todos suportam. Por isso que você observa, pelo mundo inteiro, muitos líderes espirituais no mundo todo, não é só no Brasil não, podem pesquisar, aumentou a taxa de suicídio entre líderes espirituais, entre pastores, por exemplo. Muitos pastores se suicidam, né, se matam, porque não suportam a carga, o peso do ministério, né? Então você tem que ter o chamado. Se você não tem o chamado, você não aguenta. Então quem tem o chamado, né, é bem-vindo aos guardiões, tá? Eu vou citar um exemplo aqui, né? Se eu disser para vocês que vocês sabem que na Bíblia anjos se materializaram algumas vezes, não é? Na forma de homens. Não foram reconhecidos como anjos, né? Mas se materializaram na forma de homens. Da mesma maneira que eu, que você, nos apresentaram numa forma angelical, com asa, né? Com espada na mão, né? Como homens, né? Comeram com pessoas, né? Apareceram para Abraão e comeram com ele, apareceram para Ló, comeram com ele. Eles não foram reconhecidos como anjos, eles estavam numa forma humana, materializados, ou seja, comeram. Então demônios também se materializam, mas dentro de contextos rituais. Já os anjos não dependem disso, eles servem a Deus, e Deus é o criador de todas as coisas, ele faz o que ele quer e ponto final. Se ele quiser que um anjo se materialize agora na sua casa, o anjo vai se materializar na sua casa, tá? Então se materializou para Abrão, para Ló, né? Ele apareceu também para Gideão. No primeiro momento, Gideão não reconheceu que era um anjo, só depois caiu a ficha que era um anjo, ele estava numa forma humana. Apareceu também para Josué, lembra? Com uma espada desembainhada, pronto para a batalha, o príncipe do exército do Senhor estava lá. Tanto é, Josué não sabia que era um anjo, até ele pergunta para o anjo lá, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos, né? E ele, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E se o príncipe do exército está lá, o exército está junto dele. Josué conquistou autoridade espiritual, é necessário conquistar, e você conquista mediante merecimento e conhecimento. Sem isso, não tem autoridade, tá? Ele apareceu, por exemplo, para Daniel. Anjos apareceram para Daniel, né? Certa vez apareceram para fechar a boca dos leões, Daniel na cova dos leões, fecharam a boca do leão. Outra vez, anjos apareceram de uma maneira angelical, né? Você pega Daniel capítulo 10, apareceram de uma forma angelical. Lembra do príncipe da Pérsia, fez aquela resistência, demorou 21 dias, etc e tal. Então, quer dizer, os anjos aparecem da forma como eles querem. Pode aparecer na forma humana e pode aparecer de uma forma angelical também. Apareceu ali também para José, pai de Jesus, em sonhos. Apareceu para Maria, dando o recado de Deus, como Malachim, mensageiros de Deus, né? Ele também os anjos, eles entregam recados para você, vindos de Deus. Muitas vezes, Deus manda um anjo trazer um recado para você, uma palavra para você, né? Eles te protegem, eles te guardam, né? A palavra diz isso, você é guardado, os anjos acampam ao seu redor, dos filhos, tá bom? Dos filhos, não dos impostores, tá? Então, no caso de Eliseu, por exemplo, Eliseu estava cercado, né? E o moço de Eliseu estava com medo. Ele falou, calma, olha, é maior que eles estão conosco do que estão com eles. Abriu os olhos do moço e viu ali carruagens de fogo cercando o monte, um exército angelical. Então os anjos te protegem também, te guardam, os
filhos, tá? Né? Mas será que uma das questões para você pensar aqui, eu não vou a fundo demais, porque eu sei que muita gente não está preparado para receber esse conteúdo, né? Mas eu vou lançar uma sementinha aí, e se você pensar, se você orar, buscar Deus, Deus vai testificar no seu coração, tá bom? Será que anjos poderiam estar no meio de nós? Haveriam anjos no meio de nós, como já teve com Abraão, com Ló, né? Já teve com Gideão? Poderia haver anjos aqui entre nós, né? Esses anjos poderiam ser pessoas diferenciadas, pessoas completamente desligadas deste mundo, porque não pertencem a esse mundo, eles não são daqui, os valores daqui não os atraem, eles não se corrompem, nada abala a fé desses anjos, né? Vamos colocar assim, né? Uma fé inabalada, eles ensinam sempre valores do amor, valores da verdade, valores que Deus ensinou, né? Lembra quando Jesus, ele pega, fala, olha, pergunta lá para o fariseu lá, né, o doutor da lei, escuta, um deles falou, como eu faço, né, para entrar no reino dos céus, né? Jesus falou, você não sabe o mandamento de Deus? Pergunta lá para o doutor da lei. O doutor da lei responde, sim, eu sei, amarás ao Senhor teu Deus acima de todo o seu coração, todo o seu entendimento, todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse, é isso mesmo, faça isso e você vai para o céu. Aí ele querendo fazer uma pegadinha com Jesus, o que ele fala? Ah, mas Jesus, mas quem é meu próximo afinal? Aí que Jesus entra com a parábola do bom samaritano, né? Lembra da história? O cara tomou uma surra, tudo, passou ali um sacerdote, um líder espiritual, passou em seguida um levita e deram de ombros. Aí veio o samaritano que os judeus tinham ojeriza, ou seja, o samaritano ia para o inferno, tá bom? Porque eram mestiços. Então, ele fez a vontade de Deus. E Jesus fala, então, quem fez a vontade? Né? Quem foi o próximo? Ah, o samaritano, o terceiro, né? Então, vá e faça como ele. Essa é a mensagem de Deus, a mensagem do amor. E muitas vezes você entende errado, porque o falso profeta te ensina errado, porque aí você fica preso dentro de um sistema errado e te afasta. Tem muitas pessoas hoje, você não precisa ser satanista para servir ao diabo, você não precisa ter pacto com o diabo para servir ao diabo, basta você dar a legalidade. Ele vai usar a sua vida como instrumento de destruição, tá? Então eles acabam ensinando valores, esses anjos que estão entre o nosso meio, digamos assim, eles ensinam valores para você, valores que começaram a se perder com o tempo, porque o amor tem se esfriado, não é? Então eles falam muito do amor, eles procuram viver o amor, eles te incentivam a amar, eles fazem com que você experiencie o amor, com que você sonhe, sonhos maravilhosos, que talvez sejam lembranças, né? Sejam memórias. Já parou para pensar nisso? Coloquei muito disso na história de Mitre, né? Se esses daí seriam guardiões do céu aqui na terra, será que Deus poderia fazer isso, né, para salvar a humanidade, para trazer, para preservar os seus valores divinos, seus valores sagrados, né? São pessoas que simplesmente não se corrompem, se oferece o que for, sabe? Pessoas já disseram para mim, Daniel, cada homem tem o seu preço. Não tem. Eu não vendo a minha fé, eu não negocio o amor que eu tenho por Deus, né? Não tem preço. Né? Eu vivo pela fé há 25 anos e assim vai ser. Se você quiser ser o mantenedor desse ministério, quiser estender a mão, quiser abençoar a minha vida, colocando em prática o que nós já falamos, Gálatas 6,6, né? Outras frases de Paulo e tudo mais, Deus vai te abençoar se você fizer em amor. Se você fizer, se eu vou fazer para ganhar uma vantagem, Deus não abençoa. Aí é interesse. Eu vou fazer porque eu tenho medo da maldição. Vá que rola uma maldição, né? Não tem maldição e não tem bênção, né? Se você fizer por interesse. Então, bênção e maldição estão diante de você. Você escolhe a bênção, tá? Para que as bênçãos te sigam. Basta você estar no centro da vontade de Deus e as bênçãos do Senhor vão te perseguir. Não é incrível isso? Então, é claro, você é muito bem-vindo. Se quiser ser não apenas o intercessor, mas também o mantenedor desse ministério. Agora a família aumentou, né? Evidentemente que toda ajuda é muito bem-vinda nesse momento histórico que a gente está vivendo, tá? Ainda mais as lutas que a gente tem enfrentado por falar a verdade, né? Desde que nós abrimos os Guardiões, a gente tem enfrentado lutas terríveis, inimagináveis, que no tempo oportuno eu falarei para vocês, tá bom? Agora não é o tempo. Tudo tem tempo, modo e propósito e agora não é o tempo de falar. Há tempo de calar e tempo de falar, né? Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo para todas as coisas, não é o tempo para isso agora. Mas fica aqui, tá bom? Meu pedido é que vocês intercedam por nós, que vocês orem por nós, pela nossa proteção, que Deus mantenha em mim um coração simples, um coração humilde,
e que eu continue servindo a Deus, dando o meu melhor a Ele, né, fazendo o melhor para o reino, o melhor que eu posso. Às vezes eu não posso fazer o melhor, mas eu faço sempre o melhor que eu posso. Isso eu falo diante de Deus, sempre o melhor que eu posso. Olhe para que não falte o pão sobre a nossa mesa, né, para que não falte o suprimento na trincheira, né, porque o soldado, se não chega a suprimento na trincheira, ele morre, não é verdade? Né? Então, você não sabe aí, aqui onde tá, o vídeo não está editado, né, o Pix, né, se você quiser fazer uma oferta de amor, tá, é o meu próprio e-mail, tá? danielmastral@hotmail.com. Esse aí é a chave de Pix que eu tenho, tá? danielmastral@hotmail.com, ok? Então essas pessoas não se corrompem, né? Eles não estão presos aos valores temporais desse mundo, não correm atrás do vento, não querem a bênção, a prosperidade, a cura, o milagre. Eles querem simplesmente servir a Deus. Eles simplesmente exalam o perfume do amor, né? Eles ajudam as pessoas, né? Quantas pessoas boas de verdade ajudam as pessoas de verdade, né? Como, por exemplo, um anjo ajudou Elias. Elias estava lá triste, cabisbaixo, deprimido. O anjo foi lá e trouxe pão e trouxe água. Será que o anjo não pode trazer suprimento para você, se necessário? Pois é, estava lá no deserto e trouxe suprimento para ele. Anjos renovaram as forças de Jesus, sabia? Jesus, no momento, ele teve mais fraco. Lembra? Ele transpirou sangue no Getsemane, né? E aí, olha só, olha o que Jesus fala: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É essa oração que a gente esqueceu de fazer, né? Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A gente quer a nossa vontade. Aí Deus não vai te abençoar, tá bom? E quando Jesus faz essa oração, olha o que acontece em seguida. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Deu força para Jesus suportar talvez tudo aquilo que ele suportou. Ele teve uma ajuda do anjo também, né? Assim como também deu força para Daniel. Quando o anjo aparece para Daniel, lá em Daniel capítulo 10, ele desfalece, ele perde a força, até que o anjo pega ele pela mão e renova as forças dele. Então anjos podem renovar a sua força, porque tem pessoas que parecem que são vampiros psíquicos, né? Sugam a sua energia. Não tem gente assim? Olha, você fala 5 minutos com aquela pessoa assim, acabou minha energia. São vampiros psíquicos, né? Esse texto aqui está em Lucas 22, de 42 a 43. Dá licença, não está ao vivo. Melhor dizendo, não está editado. Anjos vieram e serviram também a Jesus após a tentação que Jesus sofreu no deserto, né? Olha só. Então o diabo o deixou, viu que não deu certo as tentações, né? Caiu fora, né? É assim que ele vai fugir de você, tá? Você simplesmente serve a Deus e continua servindo a Deus e honrando a verdade, né? No mundo, digo e repito, sabe? Não existe ali o cristão, o católico, o muçulmano, o budista, né, a congregação. Existem 2 tipos de pessoas só no mundo: o bom e o mal. Simples assim. Deus vê o coração. Não viu o coração do samaritano? Não viu o coração do publicano? Não viu o coração da viúva pobre? Não viu o coração da mulher samaritana? Né? Jesus vê o coração, vê o que você não vê. Por isso que ele não dá chancela para você julgar ninguém. Simples assim, né? E aí nós queremos ser pequenos deuses, né? E nos tornamos o quê? A imagem e semelhança do diabo, em vez de Deus, né? Porque nos tornamos os acusadores, né? Satãs, pequenos satãs. A palavra Satanás significa o adversário, né? O opositor, mas também tem o significado de o acusador. E diabo vem de diabolos, do grego, aquele que traz divisão. Então, quando você traz divisão, promove contendas, você está servindo mais o diabo e não está servindo a Deus, não é? Porque Deus é amor. Então, olha então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos, no plural, e o serviram. Esse servir pode ser tanta coisa, né? Jesus teve fome. Será que eles trouxeram comida para Jesus, como trouxeram para Elias no deserto? Já pararam para pensar nisso? Tem muita coisa codificada aqui, tá? Eu estou dando uma pincelada só. Isso aqui está em Mateus 4,11, né? Quero que preste atenção também nesses textos. Isso aqui está em Atos 7,53. Vocês que receberam a lei por intermédio de quem? De anjos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, a verdade por intermédio de anjos, né?
mas não lhes obedeceram. Você escutou às vezes uma palavra vinda de um anjo de Deus e você não obedeceu. É impressionante como as pessoas estão cegas, surdas nesse mundo, né? Estão dormindo, não estão, e tem estratégias, sabe, para você despertar os que dormem. Tem estratégias que Deus deixou nas Escrituras Sagradas para que o mundo ouça a sua voz, para que eles parem, saiam desse surto coletivo, né, e prestem atenção no que você vai falar. Tem estratégia para isso, está na Bíblia, tá? Esse texto está em Atos 7,53. Olha outro texto aqui. Porque se a mensagem transmitida por anjos, provou a sua firmeza e toda transgressão, a desobediência recebeu a devida punição. Quer dizer, a mensagem do bem tem uma consequência e se você não fez aquilo que foi te orientado a fazer do bem, você tem uma consequência, tem uma punição, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O privilégio, talvez, ter uma vez você ter escutado a voz de um anjo, falado com você em sonho, falado com você através de um louvor, de uma adoração, de uma pregação, desse vídeo, quem sabe, né? E olha só como é que escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, né? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2, de 2 a 3. Então, se ouviu a palavra de Deus, você vai transmitir essa palavra, né? É uma espécie aqui, entre aspas, de uma, não posso usar as palavras certas, entre aspas, uma contaminação do bem, tá? Você contagia aquelas pessoas com amor, com alegria, com fé, com esperança. E tem outras pessoas que te contagiam com o oposto, não é? Com desesperança, com raiva, com ódio, com soberba, com vaidade, não é assim? Então, cuidado, né, com o que você se alimenta. Você é produto do que você se alimenta. E se a boca fala do que o coração está cheio, um coração cheio de ódio, de altivez, de soberba, você vai estar se alimentando disso. Você acha que você vai crescer espiritualmente assim? Não. Então tenha ouvidos mais seletivos, tá? Procura checar qual é a vertente, a da fonte. Alguém falou, Jesus tem parte com Beelzebul. Os irmãos de Jesus não criam nele, o povo tinha dúvidas, o povo mandou crucificar. Né? Se você olha para essa circunstância, Jesus é satanista, Jesus é mentiroso, não é? E mandaram crucificar Jesus. Tanto é que ele foi crucificado, não é? Porque acreditaram nessa abobrinha. É porque as pessoas são Maria vai com as outras. Quer dizer, cadê o fato? A pessoa que falou, o fariseu que falou de Jesus, bem sabemos que tem parte com Beelzebul, né? Quer dizer, se você olhar para a vida do fariseu, você vai ver que ele pregava uma coisa, mas ele vivia outra. Era o que Jesus dizia, né? Vocês são sepulcros caiados, raça de víboras, hipócritas, condutores cegos. Vocês falam uma coisa, mas vocês não vivem o que pregam. Seus lábios louvam, mas o coração está longe de mim. Então essa é a pegada, tá? Então nós somos mensageiros do amor de Deus. Essa é a nossa missão na terra, do amor, né? E quando você não exala o perfume do amor, você serve ao oposto do amor, o ódio. Porque quando o amor esfria, o que é que aquece? Né? O ódio, a crueldade e como tem aquecido o nosso meio, né? Quem confirma os preceitos do amor é filho de Deus. Então todo aquele que confirma, prega e procura viver os preceitos do amor é filho de Deus, porque Deus é amor. Presta atenção aqui, outro texto. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio, olhando aqui para Estevão, tá? Que foi apedrejado, viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Atos 6,15. Como é que eles sabiam que o rosto de Estevão era como o rosto de um anjo? Eles já tinham visto um anjo antes? Ou será que eles notaram em Estevão uma característica diferente de pureza, de calidez, de bondade, de brilho, né? Que não se curva à mentira e que pagou um alto preço por falar a verdade, né? Então tem muitas coisas codificadas nas Escrituras Sagradas, na palavra, que não são entendidas por todos. Eu sei que muitos de vocês já devem estar coçando a cabeça aí, Daniel, isso aí que você falou está muito estranho. Ok, tudo tem tempo para aprender. Você não vai aprender raiz quadrada sem antes aprender as operações aritméticas básicas, né? A conta de mais, menos,
menos, dividir, multiplicar. Você não vai aprender uma raiz quadrada, não vai aprender uma equação de segundo grau, por exemplo, né? Começamos pela base. Então é isso que eu tenho ensinado aos guardiões, né? A gente começa pela base e vamos construindo. Não é assim que você faz um edifício alto, você consolida uma base sólida e aí você faz um grande edifício. Um edifício de sabedoria, de conhecimento, de estratégia, de força e de autoridade espiritual, né? Então, 1 ano e meio de treinamento, mais 6 meses de parte prática. E todo o meu acervo pessoal que eu juntei em 25 anos, eu vou dividir entre os guardiões, vocês serão meus herdeiros, tá bom? Não é só para mim isso aí não. Muitas das coisas, claro, eu compartilhei no seminário online também, tá lá no link da minha bio do Instagram, para entrar tanto para os guardiões, quanto também se quiser adquirir o seminário online que nós fizemos, né? E ainda vai, o seminário online ainda tem uma apostila que vai junto, com 50 páginas, mais de 50 páginas. Você pode assistir quantas vezes você quiser durante um período longo, eu não sei quantos meses, né? Mas é um período longo, né? Você adquiriu, você pode assistir várias vezes você pode assistir. E tem muita informação lá que eu não posso falar aqui. Não posso, porque fizemos uma plataforma mais protegida, nós fizemos no Zoom, né? E me surpreendeu o engajamento, viu? Então, estou muito lisonjeado, viu? Com a confiança de vocês, com o carinho, com os abraços, com as palavras de incentivo. Estou muito feliz com isso. E Deus tem feito coisas incríveis. E se tem feito por mim, faz por você também. Porque se você depende do Espírito Santo, como eu dependo, Deus vai te abençoar, né? Não dependa de homens, dependa de Deus, tá? Quem é do mundo, ouve a voz do mundo, não é assim? Olha só o que a palavra de Deus diz. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Então você é de Deus e você é vencedor quando você é de Deus. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Guardou isso? Memoriza isso, decora isso daí, tá bom? Agora, falando dos outros, eles vêm do mundo, né? Pois, por isso, o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. O que tem no mundo hoje mesmo? Inveja, traição, crueldade, soberba, mentira, fofoca, maledicência, né? Difamação, escárnio. É isso que o mundo escuta e adora. Escutam a voz dos falsos profetas. Mas agora vai falar a verdade para você ver. É crucificado como Cristo. Isso que Jesus diz, toma a minha cruz e me segue, né? Então, aí continua, nós viemos de Deus. Se você veio de Deus, você vai entender a mensagem que eu tenho para vocês aqui hoje. E todo aquele que conhece a Deus, nos ouve. Então, se você conhece a Deus, você vai ouvir o que eu tenho para te dizer e vai entender o que eu tenho para te dizer, tá? Porque vem dele, não vem de mim. Eu sou só um instrumento. Mas quem não vem de Deus, não nos ouve. Simples assim. É você lançar literalmente semente no asfalto. Não cresce, joga semente no meio da rocha. As pessoas escutam, mas elas nunca aprendem, né? E vão ficar aqui para a grande tribulação. Aí a coisa vai pegar. É bom que você não seja trouxa de ficar para a grande tribulação, tá? Escuta ao que Deus tem a te dizer nesse momento, hoje. Não deixa para amanhã. Talvez amanhã não exista, viu? A vida é um sopro. A vida é um sopro. Passa rápido demais, viu? Então, dessa forma, reconheceremos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Qual é o Espírito da verdade? Aquele que é de Deus. E quem é de Deus tem o quê? Amor, né? O Espírito do erro tem o quê mesmo? O oposto de amor. Tem ódio, tem inveja, tem ciúmes. Ele é traidor, né? Traidora, né? É assim. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, né? Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama? Se você não ama, pode parar esse vídeo aqui agora. Pode parar que você não vai entender mais nada, né? Então, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, conhece a voz do pastor, né? Aquele que não ama a Deus, não conhece a Deus, porque quando você ama alguém, você quer conhecer aquela pessoa, não é? Então, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você não expressa amor, e sim condenação, julgamento, sentenciamento, dedos apontados, né? Fala mal de todo mundo, você não tem nenhum pecado, você é santo, né? Então atire a primeira pedra. Olha só, Jesus falou isso para aquela mulher adúltera, numa época que a lei vigorava, hein? João capítulo 8. Eles tinham a legitimidade pelas leis mosaicas de apedrejar aquela mulher. Não apedrejaram, porque Jesus confrontou eles com uma verdade perturbadora. Você não tem nenhum pecado? Atire a primeira pedra. Você não tem nenhum pecado? Fala mal dos outros.
fala mal de mim, fala mal daquele, fala mal. Você não tem nada? Não, tá olhando o quê? Tá olhando o cisco no olho do irmão e não tá vendo a trave no teu olho? É assim que as pessoas estão hoje em dia, estão cegas, estão surdas, né? Estão dormindo, estão em coma espiritual e alguns em alto estado de putrefação. E o estado de putrefação atrai o quê? Urubus, né? Atrai urubus ali que se alimentam daquela coisa podre, nojenta. Por isso que a gente vê grupos se formando com a mesma característica. Pessoas podres se juntam com pessoas podres, né? Os maus se juntam com os maus, os bons se juntam com os bons. Então no mundo só tem dois tipos de pessoas, o bom e o mal. Una-se aos bons, afaste-se dos maus. É mandamento de Deus, tá? Porque procede amor. Só que está em 1 João capítulo 4, de 4 a 8. Entendem bem essa mensagem? Então é uma mensagem que não é para todos. É uma mensagem que traz um desafio, que traz um confronto. E as pessoas não querem ser desafiadas e nem confrontadas, né? E a verdade é um pouquinho amarga. E as pessoas querem coisas doces e suaves, né? Então, por isso, eu não posso aprofundar demais aqui, porque eu não sei quem é que está me ouvindo aí do outro lado. Talvez você engasgue, talvez você não entenda, talvez te confunda mais ainda. Você foi tão ensinado com a mentira e acreditou que a mentira é verdade, que quando te fala a verdade, você acha que a verdade é mentira. E aí você rejeita a verdade, achando que aquela verdade é mentira. Olha que coisa maluca, como o diabo é esperto, hein? Que nó que ele deu na cabeça das pessoas, né? Muitos estão cegos, dormem e estão em estados de putrefação. Digo e repito, tá? Então, lá em plataformas mais protegidas, né, por exemplo, dos guardiões, que eu estou ainda respondendo essa questão, eu posso falar abertamente de muitas coisas que estão acontecendo. Eu posso citar nome de empresas, né, de empresas e empresários e seus propósitos para serem colaboradores da ordem, de políticos, de cientistas, de médicos que colaboram, né, para o sistema, né? Então eu posso falar de determinadas pessoas, seus planos diabólicos, né, suas intenções. Falo sobre seitas secretas, nós vamos estudar também, né, agora nos mistérios da humanidade, né, dentre outras coisas, a gente vai estudar um pouco mais aprofundado, embora já tenha no meu canal do YouTube estudos sobre os Templários, Priorato de Sião, Illuminati, Irmandade, mas lá eu posso aprofundar, porque não tem censura. Aqui, uma palavra que eu falar, né, os robozinhos pegam e deletam o vídeo, simples assim. Então, né, não dá. Então nós temos que ser sábios, isso é sabedoria. É uma atitude de prudência, tá bom? Uma atitude de prudência. E aí as pessoas falam, mas Daniel, mas tem que pagar? Sim, você paga. Para estudar, você paga. Eu, para aprender o que eu aprendi, eu tive que ler muito. Chegou uma época que na minha casa eu tinha 5.000 livros e li todos, tá? Aí eu tive que doar, porque não cabia mais em casa, eu tive mudando de casa, doei muitos livros, mas hoje ainda tenho uns 1.500 livros em casa. Todos lidos. Quer ser um bom escritor? Seja um bom leitor também. Claro que minha esposa também me ajudava, porque ela também gostava de ler, tá? Então, você só vai entender de forma mais aprofundada se você realmente se interessar pelo assunto, quiser conhecer o assunto. Então, se simplesmente você dá de ombros, a gravidade não existe. É a mesma coisa que você pegar uma colher de sopa do oceano e falar, não existem baleias, porque aqui nessa colher de sopa da água do mar não tem baleia. Né? É isso. Né? Só que tem muito mais coisas do que você pode imaginar ao nosso redor, em dimensões paralelas. Muito mais coisas que você não enxerga, mas você treinado vai aprender a perceber, a aprimorar a sua glândula pineal, né? Outro assunto que nós vamos explorar também, tá? Temos também, claro, estudos bíblicos, estudamos sim a Bíblia, claro, é o nosso norte, a nossa bússola, né? E vamos sempre atrás de valores, né, divinos, valores de Deus, para resgatar esses valores e transmitir ao mundo, né? E depois vai ter a parte prática, né? 1 ano e meio de treinamento para formar guardião, mais 6 meses de parte prática. E muita coisa vai acontecer. 2 anos de treinamento no total. Jesus treinou seus discípulos em 3 anos e meio, né? E é um desafio que Deus deu para mim de treinar essa galera aí em 2 anos. Passar todo o conhecimento que eu aprendi com Deus ao longo de 25 anos. Compilar isso, né? Transformar em aulas, em conteúdos, em textos e passar o máximo de informações para vocês, para que vocês sejam multiplicadores dessa visão. Para que o mundo precise, meus irmãos, de referências. Referências do bem, positivas, porque referências do mal tá cheio, né? Então, lá eu posso falar muito mais detalhado sobre as plataformas do Grande Reset, como é que vai funcionar, conto melhor sobre a tribulação,
tribulação e a grande tribulação, estudos do livro do Apocalipse, né? Estratégias para despertar os que dormem. Tem muita estratégia na palavra de Deus para despertar os que dormem. Estratégias incríveis que as pessoas vão acabar parando tudo para te ouvir. Acredite nisso, né? Mas você tem que estar preparado para falar, porque senão o diabo te dá uma enrolada facinho, tá? Direção para o movimento histórico que nós estamos vivendo. Vivemos um momento muito ímpar na história. O que nós fazemos? Passo essas direções lá também. Não adianta eu passar essas direções para vocês que muitos não vão entender, né? Então tem algumas direções que eu vou passar de baliza aqui para vocês. Essas vocês precisam obedecer, pelo menos essas. É um manual de sobrevivência. Esse vídeo aqui é um manual de sobrevivência para você. Veja dessa forma, tá bom? Eu estou fazendo aqui o meu melhor diante de Deus. Não tive tempo de gravar, parei tudo para gravar aqui sem edição para engrandecer a sua vida, tá bom? Então, né, o treinamento, né, que cada pessoa recebe é um treinamento dentro de um propósito, né? Então cada um é treinado para ser alguma coisa dentro do exército. O exército tem várias funções, não é? Tem liderados, tem líderes, tem patentes, etc. e tal, né? Então treinamento é para que você seja um multiplicador, né, do amor de Deus, da fé, da esperança, nesse mundo que já está desesperançado, nesse mundo que está indiferente, você possa fazer diferença positiva. E nós aprendemos muito também sobre dimensões paralelas, e agora mais do que nunca, vai ter um grande ritual esse ano, 31 de outubro de 2023, chegamos em 2023, dimensões paralelas, segredos ocultos nas parábolas de Jesus, muitos, né? Como Deus tem se revelado ao mundo. Deus tem se revelado ao mundo nesse momento da história de diversas maneiras. Não é com voz, escutei a voz de Deus, eu escutei, saiu na internet, aí, não sei em que lugar aí, escutaram uma voz dos céus que acharam aquela voz de anjo, voz de Deus. Isso é um plano, gente, chamado é um projeto Voz de Deus, é um aperfeiçoamento das ondas HAARP. Então não vão produzir um holograma no céu, que quem tem discernimento sabe, é um holograma, né? É uma ilusão de ótica, mas quando você escuta uma voz e reconhece aquilo e parece uma voz poderosa, uau, Deus está falando, né? Vai enganar muita gente, projeto Voz de Deus, posso explicar melhor lá dentro também. Sei como você faz para ter uma experiência com Deus, coisas que eu tenho procurado ensinar também, como ter uma experiência, que Deus é uma experiência, não adianta você querer conhecer Deus de ouvir falar, né? E eu hoje entendo o livro de Jó, por exemplo, de uma maneira muito diferente. Jó também escreve no final do livro, olha Senhor, antes eu te conheci apenas de ouvir falar, hoje meus olhos te veem, e assim eu posso fazer minhas as palavras de Jó também, porque assim como Jó, né, foi tirado tudo dele, né? Mas não tirou a fé, ele continuou tendo fé. E no final, os olhos dele. Hoje eu vejo a Deus de uma outra perspectiva, de um outro ângulo. Deus deu coisas novas para mim, né? E que você venha fazer parte desse exército, desse último exército, dos trabalhadores da última hora, que tem a mesma unção, a mesma paga, tá? Também é importante você aprender a se defender das astutas ciladas do diabo. Astuta, inteligente. O diabo não é um bicho burro, não. Não tem mesmo os anjos, né? E para isso você tem que alcançar discernimento. Como que eu alcanço discernimento? Com conhecimento. Então o conhecimento passado vai aprimorar o seu discernimento, né? E vai blindar também a sua mente contra as setas da maldade. Setas que vão colocar na sua mente, eu não mereço, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, né? Deus não me perdoa. Vai começar a reconhecer melhor, ser um melhor observador, sabe? Ter um olhar mais depurado e saber quem realmente ama a Deus ou quem está brincando com Deus. Sabe? Quando você tem uma experiência com Deus, você percebe claramente, você separa luz e trevas muito facilmente. Você sabe quem é de Deus e quem não é de Deus, porque quem é de Deus emana o perfume do amor de Deus e quem não é podre, é carne morta, é sepulcro caiado, como Jesus falou dos fariseus, hein? Conheciam a lei, conheciam as escrituras, mas não punham nada em prática, né? Você vai saber quem é o falso profeta. As pessoas querem saber Daniel, como é que eu faço para saber quem é o satanista? Olha, mais do que o satanista, você tem que ter mais cautela com o falso profeta. Porque o falso profeta, ele te engana, porque ele fala aquilo que você quer ouvir. Essa é uma estratégia do diabo. O diabo usa uma espécie de cavalo de Troia para entrar na igreja com doutrina humana e doutrina de demônio, e enganou muita gente e continua enganando. Que você seja liberto disso, viu? Que hoje seja o seu despertar, tá ok? Então, o propósito
que eu tenho no meu coração é transmitir tudo que eu aprendi em 25 anos de ministério. Sirvo a Deus há 25 anos, tempo integral, né? Vivo literalmente pela fé, tudo na minha vida. As pessoas que já vieram na minha casa sabem disso, são testemunhas disso. Eu não tenho móveis combinando aqui, tudo eu ganhei. Ganhei um sofá de um sofá de outro, uma cadeira de outro, uma mesa de outro, né? E graças a Deus nada tem me faltado de importante, né? E é claro, agora as lutas aumentaram porque eu voltei na linha de frente. Eles acharam que tinham me abatido, mas agora voltei, né? Voltei e tô com tudo para cima, porque eu sei que do meu lado está o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, El Shaddai, os anjos do Senhor, e tem vocês também, o remanescente fiel, junto conosco, nessa mesma luta, na mesma pegada, na mesma direção, na mesma batalha, né? Então, coisas que eu nunca pude falar em redes abertas, eu posso falar, né, em plataformas fechadas, em seminários presenciais, no seminário online, falo através dos meus livros também. Muitos dos livros estão codificados, por isso que está baseado em fatos reais, né? É uma maneira estratégica de poder alcançar pessoas, chegar onde eu não posso chegar. Então, o livro chega onde eu não posso chegar. Então, eu quero transmitir o máximo de conhecimento para todos vocês, através dos livros, dos seminários, dos vídeos do YouTube, dos Guardiões do Tempo, seminários presenciais que nós vamos voltar. E tem outras coisas interessantes que têm ocorrido também, eu quero compartilhar com vocês e aproveitar e responder algumas questões, tá? Eu sempre procuro falar para vocês verdades que procuram ocultar de vocês, mesmo que sejam codificadas, tá? Verdades que querem te ocultar. Já falei sobre dízimo, já falei sobre apostolado. Você não tem ideia da briga que eu comprei por causa disso, né? Então, a fim de que as pessoas possam entender como foi tudo muito bem elaborado e executado, né, o planejamento para chegar no momento histórico que nós estamos hoje, princípio das dores, descrito em Mateus 24. E em breve, quem sabe, Deus sabe, eu não sei. Estou me pautando pelos sinais. Poderemos entrar na tribulação, né? Quem sabe, o ano que vem, quem sabe, tá? Possibilidades apenas, tá bom? Considere uma possibilidade. Tá olhando o céu ficando escuro, nuvens negras, raios, relâmpagos, trovões, tem chuva, né? Então, se previna, tá? Então, para chegar nesse ponto, muita coisa aconteceu, muita coisa que eu podia falar em seminários presenciais. Aí eu parei com seminários presenciais, claro, vocês sabem, tem depressão e tudo mais, e agora eu vou retomar, tá bom? Próximo semestre eu retomo com seminários presenciais, vai ser um privilégio te abraçar, um privilégio conhecer vocês, estreitar esses laços novamente, tá bom? Próximo semestre eu vou estar retomando, tá? Algumas informações eu quero passar para vocês também, antes de dar a baliza, que vai ser um manual de sobrevivência nesse tempo para vocês, tá? Não, mantenham-se antenados, tá? Eu tenho recebido diariamente, e eu fico muito lisonjeado com isso, porque eu tive tempo no hospital para ler um monte de mensagem, né? Que eu estava sem tempo, produzindo uma série de conteúdos, né? Aulas para os guardiões, guias de leitura, o seminário mesmo, né? Online, deu bastante trabalho para preparar, e outras coisas mais. Eu estudo bastante, eu leio bastante, não você fala o que não sabe, né? Então eu tenho recebido, aí eu comecei a ler no hospital e vi que, puxa vida, que coisa tremenda, como Deus mudou as coisas, né? Como Deus tem me abençoado. Eu tenho só gratidão a Deus e a vocês também, que são filhos de Deus, são meus irmãos verdadeiros na fé, tá? Eu tenho recebido muitas perguntas nas minhas redes sociais, eu vou respondê-las brevemente. Eu não sabia que tinha tanto. São muitos convites que eu tenho recebido para podcasts, né? Me perdoe não ter respondido antes, tá? Acabei visualizando agora, mais recentemente, eu estava no hospital, vários podcasts me convidaram para estar presente. Eu vou procurar responder a vocês, tá bom? Se por acaso, o Daniel não respondeu, manda de novo. Só que eu vou te pedir uma gentileza, põe em caixa alta, tá? Manda no meu e-mail, danielmastral@hotmail.com, põe em caixa alta, né? Convite podcast, né? Aí fica mais fácil de eu visualizar, tá bom? São muitos e-mails por dia. Eu não tinha ideia que eram tantos podcasts. Eu já fui nos maiores do Brasil, né? Em muitos deles eu estou em primeiro lugar, né? Entre os mais assistidos, ou seja, é a mensagem do amor chegando onde eu não posso chegar. São ferramentas nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso, né? Então, estou procurando planejar a minha agenda da melhor maneira possível, a fim de poder atender a maioria dos convites, tá?
Então, próximo semestre a gente retoma aí aos podcasts, tá bom? E se você não teve resposta, tá bom? Escreve de novo, por favor, né? Em caixa alta, porque aí fica mais fácil visualizar, tá bom? Eu tenho recebido também convites para dar palestras em escolas. Várias escolas, não só de São Paulo, mas fora de São Paulo, outros estados, me convidaram para dar pequenas palestras aos alunos, né? Aos jovens, aos adolescentes, né? Temas como drogas, como vícios, como espiritualidade, que as pessoas têm se distanciado muito da espiritualidade, da educação, do respeito, né? Cuidados, né, que as crianças e adolescentes devem tomar, né, nesses nossos dias, porque o número de desaparecimento de menores aumentou drasticamente. Os números que te passam são maquiados, tá? É muito mais alto do que isso que você pensa, tá? Para falar também sobre efeitos da exposição a tanta tecnologia da modernidade. Escolas têm chamado para falar sobre isso e tem muita coisa para falar a esse respeito, né? Porque tem criado realmente uma geração, paradoxalmente, com menos instrução. A gente tem mais tecnologia e menos instrução, está cheio de analfabeto funcional. Quer dizer, o que está ocorrendo? Porque as pessoas hoje estão sedentárias, né? Na minha época, na sua, você tem a minha idade, a gente brincava de carrinho de rolemão, soltava pipa, andava de bicicleta. Hoje a molecada é celular, é televisão o dia inteiro, são sedentários, não conseguem correr 100 metros, já estão com os bofes para fora, né? Então se tornou uma geração muito frágil, que se acostumou demais com o virtual e não sabe mais se relacionar com o real. Isso é bem complicado e tem levado muitos jovens à depressão, inclusive, né? E com menos valores morais, porque eles veem na internet um monte de bandalheira, né? E acabam tendo aquilo como espelhamento. Quer dizer, você é produto do que você se alimenta. Você vê lixo, você, né, vai ser o quê? Né? Você vai produzir lixo também, né? E vai cheirar mal, né? Então, falar sobre valores morais, falar sobre bullying. E hoje o bullying está diferente. Na minha época tinha bullying também, né? Então, hoje o bullying ganhou proporções nas redes sociais. Na minha época tinha também, mas era limitado à classe que eu estudava. A escola, na classe ali, pronto, né? Aí me chamavam de banana, era um apelido que eu tinha. Chamavam de catatal, quem leu meus livros sabe, mas chamavam de banana. Aí eu já sabia lutar, eu tirei esse apelido, né, de uma maneira assim, mais gentil, digamos dessa forma, tá? Então, o mundo parece que está emburrecendo, gente, emburrecendo. É muito fácil de enganar as pessoas, de você promover através de neurolinguística, de técnicas primárias, básicas, uma euforia coletiva, né? Você achar que Deus está ali, e Deus não está, onde tem bagunça, onde tem gritaria. Deus muitas vezes vem e fala com você com uma voz mansa e suave, como talvez através dessas palavras, né? Então, o uso de redes sociais hoje em dia, de forma exagerada, tem seus prós e contras. Tem o seu lado a favor, que você aprende, você tem acesso à informação, mas olha, acabaram as bibliotecas, você não tem mais acesso à biblioteca livro, e tem muita coisa que tiraram da internet. Felizmente eu tenho no meu acervo pessoal, porque eu copiei, porque senão não tinha, porque deletaram da internet, e vão deletar mais coisa ainda. E tem muitos contras, né? Também porque acaba viciando, né? Sabia que vicia? Né? Sabe que houve um caso real, vocês podem pesquisar, de uma influencer, uma digital influencer, e que ela começou a ter dores de cabeça frequentes. Essas dores de cabeça pioraram. Ela então procurou médico, né? E depois tomava remédio, como se fosse uma enxaqueca, e depois começou a sentir dormência nas pernas, fraqueza nas pernas, e indicaram para ela fisioterapia, e não estava melhorando. Até que resolveram fazer uma tomografia e viram que ela estava com uma lesão no cérebro. Lesão essa causada por uma exposição de 14 horas por dia diante da tela de um celular. Olha só, e sabia que se você deixar seu celular carregando e no quarto que você dorme, ele emite ondas que vão perturbar o teu sono, você dorme e não descansa, né? Então, olha só o dano que isso tem causado. Quer dizer, tudo que é em excesso vai causar um dano para você, né? Então, isso aconteceu com essa influencer aqui, né? Só descobriu depois de uma tomografia, né? Então, eu sou extremamente grato por todos esses convites que estão fazendo para mim, para falar em escolas, para podcasts, convites para celebrar casamentos. Gente, não é essa a minha pegada, tá? Eu não sou um celebrante de casamentos, tá? Eu já fiz alguns casamentos para amigos, né? Eu sou como sacerdote, como servo de Deus, né? Eu tenho essa autoridade para isso. Um dia você é aluno, outro dia você é professor, um dia você é recruta, outro dia você é soldado. Então, um dia
Eu fui liderado e hoje eu sou um líder. Então é simples assim, né? Então, mas sei lá, dependendo de onde for, se for perto de casa, tá bom? Se não for um lugar muito longe, eu até estou ponderando a possibilidade de estar abençoando alguns casais aí também e estar podendo participar desse momento tão lindo que é casamento, né? Casamento é algo estabelecido por Deus, né? Deus estabeleceu, é a principal célula da sociedade, a principal célula da igreja, por isso tanto ataque nas famílias, né? Então, considera a possibilidade, tá bom? De repente aí você pode mandar Daniel, você faria, né? Em tal lugar, né? Eu vou orar a respeito, se Deus testificar, né? Eu vou com o maior prazer, tá bom? Tenho recebido convites também para palestrar em empresas. Me surpreendeu isso, essa realmente eu não imaginava. Falar sobre espiritualidade, né? Porque a espiritualidade ela está muito ligada no nosso dia a dia. As pessoas que são mais elevadas espiritualmente são mais honestas, né? São menos trapaceiras, menos vingativas, menos soberbas, não é? Né? Isso está ligado ao desenvolvimento humano. Curiosamente, a espiritualidade e desenvolvimento humano estão intimamente ligados, né? E por isso estão me chamando para falar em empresas sobre esses temas, né? Superação de obstáculos da vida, que vocês sabem, né? Que eu passei por muitas dificuldades e Deus me ajudou a superá-las. Assim como Deus me ajudou, ajuda você também, né? Então, por exemplo, uma dica aqui para vocês: você perdeu o seu marido, o seu irmão, um pai, um filho, né? Perdeu alguém que você amava muito, né? E normalmente, claro, a gente fica triste, a gente fica desapontado, né? Sabe, aquilo não abalou minha fé, diante de Deus não abalou minha fé, mas é claro, me trouxe um monte de questionamentos. No entanto, um dia, né, eu peguei e agradeci a Deus, falei: Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor me concedeu com o Micael, pelos momentos extraordinários, maravilhosos que nós tivemos, meu melhor amigo, né? Obrigado pelo tempo com a Isabela, né? Uma companheira, uma amiga, sabe, uma pessoa inteligentíssima, pianista formada, clássica, médica, desenhista, me ajudava a escrever os livros, inteligentíssima e uma grande parceira. Então agradeci, obrigado pelo tempo, Senhor, né, que eu tive casados, 23 anos de casamento com a Isabela. Obrigado pelos quase 16 anos que o Senhor permitiu que eu convivesse com o Micael. Quando eu agradeci, por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças. Parece que eu tirei um fardo das minhas costas, né? É impressionante o poder da gratidão, gente, né? Então, outra coisa, num mundo onde todo mundo pensa igual, quando alguém pensa diferente, as pessoas olham estranho, né? Mas se você não pensar diferente, você vai estagnar a sua criatividade. Ou você acha que escrever um livro é fácil, né? Normalmente eu escrevo pelo final, né? Você já sabe qual é o final da sua história, né? De acordo com o rumo que você está indo, você sabe aonde você vai chegar. Então, procure, persiga aquilo. Eu escrevo o final do livro e eu persigo aquele final ao longo da história, ao longo da narrativa. Então, persiga um alvo, tenha uma meta, tenha um objetivo, não fica à deriva, né? Ficar à deriva, você estagna, você fica paralisado, e aí paralisado, água parada, água morta, né? Você morre. Então, ouse pensar diferente, ouse sair da caixinha, né? Como Einstein, quando falou, olha, ele deu um salto, né, na linha de Newton, né, da gravidade newtoniana. Einstein falou: olha, na verdade a gravidade funciona um pouquinho diferente, o espaço é curvo. E aquilo deixou muita gente atônita, pasma, né? Isso está furdo demais. Anos mais tarde comprovaram isso. Quer dizer, ele enxergou que muita gente não enxergava. Não deixe de estagnar a sua criatividade, de pensar diferente, de ousar pensar diferente. Claro, de uma maneira que some, que edifique, não apenas para contrariar, tá? Aí eu mimimi, tá? Então, por isso, para você desenvolver a sua personalidade, ela é fundamental, exercitar a sua criatividade e elevação da sua espiritualidade, tá? E também maneiras de você descobrir o seu potencial. Todos nós temos o potencial. Eu tenho, você tem, todo mundo tem um talento. Deus não fez ninguém sem talento. Todos nós temos, mas muitos estão perdidos porque foram ensinados a serem, sei lá, tijolos no muro. Foram ensinados a serem operários, né? Não, então você tem que ter um pensamento diferente, remodela o seu pensamento. Quando eu comecei a escrever livros, disseram para mim: não vai dar certo. Olha, escrever, quem vive disso, né? Olha só, ninguém vai ler.
né? Escrevi 24 livros, né? E tem sido best-seller, ganhei prêmio literário e tudo mais, participei de Bienal, lançamento de livro, tive contrato com ótimas editoras, inclusive agora eu vou mudar de editora, tá? Não tenho mais vínculo com a editora Arcádia, tenho recebido muitas propostas já de outras editoras, muito obrigado pelo carinho, né? Mas já tem uma que provavelmente vai ser aquela e eu vou informar vocês assim que a gente tiver fechado o contrato, tá bom? Então, falar também para empresas, tem me chamado para falar sobre depressão, que tem assolapado muitos funcionários, né? Com depressão, muita gente deprimida, parece que é o mal do nosso século, né? Então, saber hoje em dia cuidar da sua saúde mental e emocional, ele é fundamental, não é luxo não, é fundamental, né? É uma necessidade, né? Você sabe que nós possuímos camadas emocionais, nós possuímos essas camadas, né? Então, sentir tristeza, por exemplo, né, não é algo palpável, tristeza não é palpável, mas nós sabemos ilustrar a nossa tristeza com palavras. Então, de repente, com metáforas, fala assim, eu estou tão triste que eu estou me afogando em lágrimas. Você não está literalmente se afogando em lágrimas, é apenas uma metáfora para você expressar o grau da sua tristeza, do seu sentimento, né? São símbolos que nós utilizamos através da nossa linguagem. Por isso que dividir o peso fica mais leve. Por isso, quando você desabafa com alguém da sua confiança, que vai te estender a mão e não apontar o dedo, né? Por isso é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, estende a mão, não aponta o dedo, né? Essa é que é a pegada, né? Não desabafar com alguém de confiança é importante, põe para fora. Fala com Deus, sim, mas se tiver alguém, um amigo, uma amiga de confiança, desabafa, põe para fora, porque senão aquilo represa dentro de você. E se você represa, os sentimentos ficam represados, né, isso acaba prejudicando, você fica doente, você adoece. Tem muitas doenças chamadas psicossomáticas, as pessoas que engolem muito sapo, represam demais, tem medo do que vão pensar dela, tem medo do que vai ser julgado, isso, aquilo, e acabam não fazendo nada, ficam em cima do muro, ficam mornos e Deus vomita o morno. Tá? Então, sim, seja sim ou não, seja a favor da verdade, ponto final. Doa a quem doer, sabe? Que se lasque que pensem de você, meu irmão, minha irmã. Que importa o que Deus pensa de você, né? Então, quando você represa os sentimentos, pessoas que represam muitos sentimentos, são pessoas incapazes de enxergar seus próprios erros. É como a Bíblia diz, ele olha lá a trave no olho, vê o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave no próprio olho. É isso que acontece nos dias de hoje. Jesus já disse, hoje o que a psicologia descobriu, Jesus já falou. Então, pessoas que represam esses sentimentos se tornam pessoas amargas, invejosas, gananciosas, né? Maldosas, apontam o dedo para todo mundo, acham pelo em ovo em todo mundo, mas não olha a trave no próprio olho, né? Aquele que não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra, né? E esses caras de paus ainda atiram pedras, impressionante, como se Deus não estivesse vendo, né? Então as pessoas assim transferem as suas responsabilidades em terceiros. Eu agi assim porque fulano agiu assado, né? Não, mas você tem que reconhecer a sua culpa. Se você não reconhecer o seu erro, você nunca vai aprender, porque o erro faz parte do acerto, tá? Tudo isso que eu estou falando, rapidamente, tem muita informação. Seja um bom ouvinte, um bom observador, tá bom? Então, não se julgue um ser perfeito, porque a pessoa que se acha perfeita, ela se torna a imagem e semelhança do diabo, se torna julgadora, o acusador, o adversário, aquele que traz divisão, fofoca, contenda, intriga e blá blá blá, né? Então, não faça isso, né? Você é de Deus, você tem que refletir o amor, estender a mão, fazer a diferença no mundo indiferente, né? Então, normalmente pessoas assim que são frustradas, né? Que com seus próprios problemas, que não resolveram seus problemas, que têm seus conflitos internos, desde com sua sexualidade, tem conflitos, se preocupam demais com o que vão pensar dela, etc e tal. Aquilo ali fica um turbilhão, tem inveja, tem ciúme do outro, né? Quer ter o que o outro tem sem pagar o preço que o outro pagou, né? Ou não quer que o outro tenha, a diferença da inveja e dos ciúmes, né? Então são pessoas extremamente infelizes, tem muitas pessoas infelizes, pessoas resmungonas, amargas, soberbas, são pessoas infelizes, são pessoas vazias, e essas pessoas não progridem, não se elevam espiritualmente, nunca vão ter um encontro com Deus, porque Deus é amor. A boca fala do que o coração está cheio, mas também muitas vezes o que a boca não fala, o corpo manifesta. O que a boca não fala,
o corpo manifesta através de doenças, muitas delas psicossomáticas, e outras nem tanto. O número de câncer aumentou no mundo também, né? Muita gente está represando, né? Não quer dizer que todo tipo de câncer, essa é a causa. Tem N causas, tá bom? Tem agrotóxicos, tem BPA, tem transgênicos, um monte de coisa aí que está corroborando para o aumento do número de câncer no mundo, tá? Mas também pode corroborar, sim, pessoas amargas, invejosas, né? Sabe, você cria um problema interno, essa pessoa nunca está feliz, está sempre reclamando. Deus não abençoa o murmurador, abençoa que ele tudo dá graças, o poder da gratidão é incrível, tá? Então, essas pessoas adoecem, são as doenças psicossomáticas, né? Então, tem me chamado para falar empresas, né? De pessoas, às vezes, que estão lá no trabalho, mas não tem ambição nenhuma. Vai lá, cumpre o seu protocolo e vai embora. Poxa, você não quer crescer, você não quer melhorar, você não quer dar um conforto melhor para sua família, né? Então, puxa vida, né? Eu fico muito lisonjeado com esses convites, né? Eu vou procurar atender na medida do possível, tá bom? E se você é empresário, quer ter uma palestra minha na sua empresa, também manda por e-mail, danielmastral@hotmail.com, caixa alta, por favor, tá bom? Fica mais fácil de eu visualizar, tá bom? Então, existem maneiras de você progredir, viu? De evoluir. Nós somos seres que estamos em constante fase de evolução. Quanto mais você aprende, mais você cresce, mais você aparece e mais você incomoda, né, aqueles que não crescem, né, aqueles que estagnam, né? Então, tem pessoas que às vezes também têm uma ambição exagerada, né? Então, às vezes a falta de ambição ela é tão grave quanto você ter ambição demais, onde os fins justificam os meios. Aí também está errado, né? Então, como motivar uma equipe, né? Como fazer a diferença? Qual é a diferença entre o urgente e o importante? Você sabe a diferença disso, do urgente e do importante? Como desenvolver disciplina? Eu, como mestre em Kung Fu, eu sei exatamente como dizer isso para você. Como é que você desenvolve disciplina? Você não consegue resultado se não tiver disciplina, se não tiver esforço, se não tiver respeito, hierarquia, tenacidade, metas. Se não tiver isso, você estagna, você não cresce, você não aprende, você não evolui, né? Você deixa de viver apenas para existir. Então, felizmente também, mais uma vez aqui agradeço, porque eu vi nas mensagens muitas igrejas sérias, tá? Não estou dizendo igrejas corrompidas, o remanescente fiel que se reconhece. Tem me feito muitos convites e eu vou estudar, vou tentar gerenciar melhor minha agenda. Se não der no próximo semestre, no ano que vem, marcaremos sim, tá? Seminários na sua igreja, no seu ministério, né? Falar sobre escatologia, batalha espiritual, relacionamentos, né? Sobre missões, enfim, temos N pautas aí sobre a batalha final, o último exército, e também tem me chamado para falar para casais, né? Porque olhem para a minha vida e veem, puxa vida, Daniel, Deus te deu uma nova família, né? Então, qual é o segredo disso? Porque tem tanta gente encalhada no mundo, né? Então, como é que se educa filhos? Como é que a gente faz? Então, eu me sinto muito honrado com isso, viu? E graças a Deus eu tenho aprendido muito com Deus. Eu aprendo todos os dias, tá? O dia que eu disser que sei tudo, estou mentindo. A gente aprende todos os dias, tá bom? Porque nós sabemos em parte. Tá? Então, como é que nós vamos manter a chama acesa do casamento, né? Tem muitos casamentos que esfriam, né? Ficam mornos, né? Porque as pessoas ficam... Tem gente que se vicia em pornografia, né? Enfim, o diabo ele coloca a tentação diante de você. A escolha é sua de aceitar ou não. Tá lá, né? A escolha é sua. Tá aqui, ó, esse dinheiro para você, essa facilidade para você. Tá aqui esse homem, ó, aqui essa mulher, essa escapadinha, um aplicativo aqui que você vai lá e faz sexo. Ninguém vai ficar sabendo. Deus sabe, Deus sabe. Então não brinca com Deus não, tá? O que o Deus juntou, o homem pode separar? Né? Uma questão que muitas pessoas perguntam e querem que eu traga essa mensagem, muitas vezes para casais, né, em encontros de igrejas. Né? Eu preciso muito honrado com isso. Realmente, o que Deus juntou, o homem não separa. Mas o que Deus não juntou? Tem muito casamento precipitado, tem muito casamento feito na profetada aí também, né? Então, o divórcio, em alguns casos, é libertação, tá? Porque Deus não quer você no cativeiro, porque Ele não juntou. Aquilo que Ele não juntou, que foi a sua escolha errada, você vai colher a consequência também disso, tá? Você vai ficar no cativeiro ali, né? Como educar filhos nos tempos que nós vivemos, tá? É difícil educar, hein? Com toda essa influência de internet e tudo mais, né? Onde o número de
né, menor desaparecido só aumenta, né? Pois é. Convites para seminários, batalha espiritual, escatologia, tá? Vou procurar atender a maior parte dos pedidos. Não sei se esse ano eu consigo, mas eu vou procurar me programar para o ano que vem, ter uma agenda mais escalonada e poder estar atendendo esses pedidos aí, tá? Desde que sejam próximos, que sejam em São Paulo, tá? Eu não quero me deslocar para fora de São Paulo não, tá bom? Propostas também, recebi mais de uma, tenho 4 propostas na minha caixa de e-mail, né, de pessoas que fazem roteiristas, para, olha, Daniel, você não gostaria de transformar seu livro Filho do Fogo, ou a trilogia Quilaim, num filme? Olha, eu posso fazer o roteiro, né, e tem aqui uma produtora que de repente pode ter um interesse. Então, eu estou colocando diante de Deus e peço que vocês somem esforços comigo nas orações também, para que a vontade dele seja feita. É claro, se virar um filme vai ser extraordinário, vai chegar onde eu não posso chegar e vai alcançar muitas vidas, né? Então, nós estamos sempre orando para que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como nos céus. Essa tem que ser a nossa oração, no tempo dele. Então, de fato, hoje eu estou vivendo uma nova fase e eu vejo que as pessoas estão muito sedentas e, graças a Deus, muitos têm me visto como uma referência, tá? Embora a referência seja Cristo, mas eu posso fazer minhas as palavras de Paulo. Gente, posso ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu erro sim, eu caio, eu aprendo com meus erros, como Paulo também errou, como Paulo também cometeu muitas falhas, mas ele procurava acertar, ele aprendi a passar necessidades e a viver com mais dinheiro, com mais abundância, mas em tudo eu dei graça e nada vai me separar do amor de Deus. Essa é a pegada que a gente tem que ter, tá? Deus tem aberto muitas portas para mim, né? Então é uma grande honra servir os que servem, tá? Uma informação também para vocês, que também tem me deixado muito lisonjeado, é que muitas pessoas têm falado: Daniel, que eu quero ser intercessor seu, eu tenho orado por você todos os dias, né? Eu fui num evento, encontrei muitas pessoas que me reconheceram, né? O evento nem era meu, fui num evento do David Killing, do meu irmão, lá no Vale da Bênção, e conheci guardiões, né? Foi um privilégio conhecê-los, queridos. Conheci pessoas que me reconheceram, né? E puxa, ficaram assim emocionados: puxa, Daniel, li teu livro, vi um vídeo, né? Deus te usou para transformar a minha vida, para me resgatar, para renovar minhas forças. Isso é a melhor paga do nosso trabalho, é saber que você está dando frutos. A árvore que não dá fruto, né, não está ligada, não tem raízes profundas, né? Então, eu já tenho a questão da editora, né? Eu vou falar depois para vocês. Estou estudando algumas propostas, mas praticamente já está decidido para onde eu vou e eu vou informar quando eu tiver contrato assinado, ok? Então, outra coisa, né? Próximo semestre, repito, voltarei para seminários, tá? E vou procurar responder todas as solicitações. Se eu não respondi, manda de novo, repito, tá? Estou repetindo isso daí porque eu quero que gravem isso daí, tá bom? Então, o canal de convites continua sendo meu e-mail, tá? Só peço mais uma vez caixa alta, tá ok? Outra coisa aqui. Então, hoje eu sou pai novamente. E ser pai é um privilégio. É aquele amor incondicional. Eu nunca imaginei que eu ia ser pai no final do segundo tempo da prorrogação, né? Estou com 56 anos e Deus me deu a bênção de ser pai de novo. Liam, perfeito, lindo, né? Sabe, hoje em dia tem muita tecnologia, né? Então, é claro, nós fizemos todos os exames necessários, o acompanhamento foi bem certinho. E nasceu perfeito, né? Então, é muito legal. Tenho um bebê em casa, tenho também os meus filhos do coração, minha esposa maravilhosa. Evidentemente, né, a Isabela, o Micael, sempre vão ter um lugar no meu coração, eles vão estar sempre presentes e um dia eu vou reencontrá-los lá nos céus, né? Mas tudo tem o seu tempo. Houve um momento que eu queria, não, Senhor, me leva logo daqui, não quero mais, mas agora eu entendi meu propósito, Deus me trouxe de volta. Você lembra o vídeo que eu gravei lá no final do ano, né? Alguma coisa, o dia em que eu morri, né? Assistam lá quem não assistiu, né? Eu estava muito ruim mesmo, não estava muito bem, né? E Deus me deixou 4 dias em coma, como ficou Lázaro, 4 dias morto.
e eu voltei para a vida em abundância e fazer a diferença na sua vida e ser uma diferença nesse mundo indiferente, né? Ensinar tudo que eu sei, eu vou passar para vocês, né? Não tem mais mesura. Estou sendo ameaçado? Estou sendo atacado? Mas é maior aqueles que estão em mim do que aqueles que estão no mundo, e eu conto com as suas orações também, tá bom? Alguns programas de TV têm me chamado para participar também, eu fico muito feliz com isso. Alguns programas assim considerados seculares, eu fui em muitos programas de TV não seculares, né? Teve alguns seculares que eu fui também, rádios também, mas a maioria era gospel, né? TVs assim, gospel, que falava do evangelho e tudo mais. Mas eu tenho recebido algumas propostas diferentes para participar de outros tipos de programa, né? É um desafio. Então, estou orando a Deus para saber o que eu devo fazer, né? Se é uma oportunidade de levar a mensagem da cruz, eu vou, né? Mas morro de vergonha, né? Vergonha, câmera, um monte de gente, saber que milhões de pessoas estão te vendo, para mim é complicado. Mas enfim, né? Ok, né? Tô recebendo o convite de vocês, mais uma vez, quero convidar a caixa alta lá, tá bom? E muitos podcasts também. E é claro, chegam onde eu não posso chegar. Essa mensagem de amor chega onde eu não posso chegar. Então, olha uma questão aqui. Você pode... eu vou procurar, claro, atender a maior parte dos convites que eu estou sendo convidado, com muita honra isso. É Deus agindo, gente, é Deus agindo. E Deus age na minha vida, age na sua vida, transforma. De repente eu achei que eu estava esquecido, e agora um monte de gente me chama, né? E é uma honra isso, porque é uma oportunidade da palavra chegar onde eu não posso chegar, através de veículos de comunicação, através de eventos presenciais, de visitas a igrejas, a empresas, a escolas, a programas de TV, de rádio, enfim, é surreal, ainda mais o livro virar filme, né? Que coisa, né? Então, sem pressa, né? Nosso tempo, sem pressa, é importante você caminhar aqui nessa vida sem pressa. Nosso tempo está terminando, sabia? Nosso tempo aqui na Terra está acabando. Os sinais estão à nossa volta, Jesus está voltando. Quero lembrar também que em dezembro estaremos guiando, né, uma caravana para o Egito, olha só, estaremos no Egito, né, final do ano, primeira quinzena de dezembro deste ano, 2023. Vamos para o Egito e vamos também para Israel, ficar 15 dias lá entre Egito e Israel pela Gesher Turismo, né, também entre em contato com eles lá, ainda tem vagas, tá? Então, que privilégio, que honra isso. Puxa, eu sempre quis conhecer Israel e Deus abriu essa porta. E além disso, eu conheci o Egito, ver a pirâmide de perto, né? Então, muito legal. Eu vivo uma fase atual, claro, com muitas lutas, mas também eu tenho recebido muito apoio, acolhimento, ajuda, orações de muitos de vocês, e isso não tem preço. Eu só tenho a agradecer e que o Senhor recompense cada um de vocês segundo as suas promessas, tá? Eu vou apresentar para vocês hoje algo que a censura me permite apresentar, ok? E o que eu não puder, você vai entender nas entrelinhas, eu tenho certeza, tá? Claro que se você quiser saber mais e tiver o chamado, entra lá para os Guardiões, repito aí, tá bom? O mundo todo está cercado de pirâmides. A forma piramidal, por exemplo, tem no mundo inteiro. Povos diferentes, locais diferentes, épocas diferentes, fizeram a mesma forma geométrica. Quem ensinou isso a eles? Quero mostrar uma imagem para vocês. A grande pirâmide de Quéops, a forma original dela era essa aqui, ó. Tá vendo? Ela tinha todas essas pedras aqui de calcário polido, tá? Mais de 6 milhões de toneladas de calcário. Aqui no topo, eles achavam que era como se fosse uma coroa de ouro. Isso aqui é um grande catalisador de energia. Tem pirâmides no mundo inteiro. No mundo todo tem pirâmide. Não é só Maia, Inca, Azteca. Tem pirâmide na Guatemala, no Camboja, na Bósnia. Pirâmide no mundo inteiro. Pirâmides na nossa floresta amazônica. Já tem até vídeo sobre isso. Aqui, pirâmides na floresta amazônica. Né? Então, como é que povos tão diferentes fizeram coisas assim tão semelhantes, né? Qual o propósito disso? Tem um propósito e vai chegar no platô desse propósito no ritual que vai ser feito este ano, dia 31 de outubro, né, deste ano 2023, para abrir portais. Né? Essas pirâmides, assim como círculos de pedra, como Stonehenge e outros mais, outros monumentos, eles estão em pontos estratégicos, no cruzamento das linhas de lei. Para você saber mais o que é isso, veja um vídeo meu no meu canal chamado O Lado Oculto dos Chakras, tá?
E para quem acha que pedra, cristais é do demônio, assista a minha série também, O Poder Oculto das Pedras, tá? O diabo, ele demoniza tudo aquilo que vai fazer você ter algum poder contra ele, né? Então, claro, tinha incenso no tabernáculo. Os sacerdotes usavam pedras nas suas vestes talares e não tinha nada do diabo, né? O Jesus ganhou incenso, né? Então, olha só que coisa, né? Não quer que você se aproxime de Deus, né? Então, detalhe, pirâmides no mundo inteiro, e tem um propósito, tá? Vai entrar algo em ignição no final, depois desse ritual, vai entrar algo em ignição após esse ritual, onde todas esses monumentos vão se reconectar, criando um grande campo energético que vai romper membranas dimensionais e muitas entidades serão libertas e vão auxiliar o preparo da ordem, tá? E o governo do anticristo. Na verdade, o anticristo é um sistema de governo, um sistema contrário a Cristo. Ele já existe, já está em vigor. Só que, evidentemente, vai precisar de gestores, né? No plural. Mais de um gestor no plural. Vai ter um chefe majoritário, mas vai precisar de outros gestores, né? É o que já está acontecendo, já está se moldurando, basta ser um bom observador, né? Então não tem só pirâmide no Egito, não, tem no mundo inteiro. Isso daí vai acontecer, e tem pirâmide, né? Do Egito tem 4.500 anos, essas pirâmides estão lá, mas tem pirâmide de 12 mil anos de história, foram construídas 12 mil anos atrás. Ninguém sabe quem construiu, ninguém sabe por que foram construídas, onde tem pirâmides no mundo, não tem um projeto, não tem um escrito, por que elas foram construídas, para quê, como foram construídas, não tem essa informação. Apagar essa informação, chega a um certo patamar que as coisas são passadas oralmente. Nas seitas secretas, no caso da Irmandade que eu fiz parte, você aprende a decodificar uma série de coisas, né, para que você entenda de maneira macro e absorva o conteúdo de várias civilizações e vários povos, alguns deles ensinados pelos Néfilins, né, códigos, etc. e tal, para preparar plataformas do governo do anticristo. Porém, no meio desses códigos, Deus é muito sábio, ele permitiu que algumas coisas chegassem e nós conseguíssemos decifrar para entender, né? Então, olha só que coisa, né? Eu vou contar alguma coisa aqui para vocês. A pirâmide foi estudada, a grande pirâmide de Quéops foi estudada, sabe por quem? Por Nikola Tesla. Tesla estudou a pirâmide, né? Então, sinal que tinha alguma coisa. Já ouviram falar da pirâmide de Cholula, né? No México, pirâmide de Cholula. Pesquisa essa pirâmide, né? Gigante. Os espanhóis não reconheceram a pirâmide lá, né? Porque estava coberta de vegetação. Só souberam quando foram construir uma catedral lá no topo. Tem mais de 8 quilômetros de túneis lá dentro. Ninguém sabe, ninguém conta, melhor dizendo, o que tem nesses túneis. E está aberto 800 metros dos túneis para visitantes. Tipo o Caverna do Diabo, você conhece só um pedacinho, o resto, né, não mostram para você. E essa pirâmide estava lá já antes mesmo dos astecas chegarem. E eles acreditaram que quem construiu essa pirâmide de Cholula, né, foi um ser mitológico que eles acreditavam. Então já existia aquela anterior aos astecas. Olha só que coisa, né? E não é só isso, não. Tem mais coisa também. Tem pirâmide em todo lugar, como eu já falei, no Camboja, Guatemala, no Sultão, na Bósnia, né? Ninguém sabe quem construiu, para que construiu, como foram construídas, estão ligados a elementos astrológicos. As 3 grandes pirâmides do Egito, por exemplo, estão ligados à constelação de Órion, mas as outras também estão interligadas, né? E o que falar das cifras de Beali, né? Beali. Já ouviu falar das cifras de Beali? Vou mostrar para vocês que são as cifras de Beali. São 3, na verdade, nessas sequências aqui, 3 tábuas, né? 3 coisas criptografadas, né? Que muitos supõem que esconde um grande segredo, um tesouro, local onde está o Santo Grau e etc e tal, mas não. Tem coisas aqui muito interessantes que vale a pena você conhecer, porque conhecimento é poder. Você vai saber como é que algumas estratégias estão sendo elaboradas e como se blindar contra elas. Aqui eu não posso falar isso. Lamentavelmente, se eu passar essas informações aqui, ensinar a decodificar isso, esse vídeo é derrubado, talvez até o canal seja derrubado, né? Já invadiram o meu canal, né? A turma do Musk lá já invadiu meu canal, né? Pois é. Então, ele tem essas questões, as cifras de
Cibeali. Dá uma pesquisada sobre isso daí, né? Quero lembrar também que o astrônomo Carl Sagan, né, ele lançou, né, no espaço, através de uma sonda Pioneer 10, né, no dia 2 de março de 1972, de que decolou essa sonda lá de Cabo Canaveral, né, no estado da Flórida. Esse astrônomo usou números binários, né, que ele interpretou da seguinte maneira: qualquer civilização adiantada, mais inteligente que nós, vai compreender a cadência dos números binários. E ele deu códigos. Então, quem entende o código, né, interpreta qualquer coisa. Basta você entender. É como você entender o anagrama,